Bom dia. Vamos iniciar aqui o workshop de remediação de lixões municipais, uma realização em parceria da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos com o Fórum Nacional de Gestores de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos. Quero agradecer a participação de cada um e cada uma neste dia e vamos iniciar os nossos trabalhos de hoje, né? Então, conosco hoje está o secretário Nacional de Meio Ambiente Urbano e Qualidade Ambiental do Ministério de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Adalberto Maluf. Também está conosco o presidente da ABREMA, que é a Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente, Pedro Maranhão. Também nós convidamos o consórcio intermunicipal multissetorial do Vale do Ipiranga, aliás, do Vale do Piranga, de Minas Gerais, também vai estar conosco. E você também está fazendo a sua participação aqui, interagindo, inclusive aqui já no nosso bate-papo. Quero te fazer já o convite de já colocar o seu nome e a cidade de onde você está falando, para que nós possamos entender até onde está indo o impacto dessa importante mensagem que é a remediação, de lixões municipais. Peço que durante as considerações iniciais aqui dos nossos palestrantes, você possa deixar seu microfone mutado para facilitar aqui a gravação. Também, posteriormente, nós vamos disponibilizar no canal do YouTube aqui da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos. Se você já nos acompanha também, nós já deixamos os nossos agradecimentos, que é o @tvfnp. Então, você já pode também, inclusive, clicar em curtir também, comentar e compartilhar esse vídeo para seu movimento aí relacionado a esse tema. Sem mais delongas, eu queria passar aqui a palavra, já para fazer a abertura, né, a palavra inicial, aqui para o nosso secretário executivo, Gilberto Perry, que fará as boas-vindas aqui para os demais. Vou passar aqui só, pedir licença só para modificar aqui a tela, que ele está aqui ao meu lado. Só um minutinho. Olá, bom dia a todas e todos, tudo bem? Adalberto, bom dia, satisfação em revê-lo, viu? Bom dia, Frederico. Bom dia, Pedro Maranhão, satisfação em estar mais uma vez com você também, a todos secretárias, secretários. Só reiterar, em nome do nosso presidente, Edivaldo Nogueira, prefeito de Aracaju, a importância do relacionamento dos prefeitos e prefeitas com as redes de gestores municipais nas mais diversas áreas. Esse assunto, no tema de resíduos, limpeza urbana, era um assunto que carecia de uma agenda um pouco mais estruturada. A ANAM e o CB27 trabalham com agendas que tangenciam essa pauta, mas, em geral, trabalham mais com o tema da regulação ambiental, mudanças climáticas, as pautas extremamente importantes para as cidades, obviamente, cada vez mais evidente, mas o tema de resíduos especificamente, né, de limpeza urbana, às vezes carecia de um aprofundamento mais específico. Por isso, Pedro Maranhão, há alguns anos, a Frente Nacional de Prefeitos, de maneira muito cordata, conversou primeiro com a diretoria da ANAMA, à época, né, relatando essa preocupação, né, e essa constatação de que esta agenda mereceria uma rede de gestores específico para tocar, claro, em consonância, né, com todas as outras redes, mas que o tema de resíduos sólidos e de saneamento em geral, né, demandava, de fato, a constituição de uma rede. Então, eu faço a abertura aqui muito rapidamente, agradecendo a presença de vocês e pedindo licença para me ausentar daqui em instantes, porque eu tenho... Segunda-feira a semana está muito tensionada, e justifico o porquê e já faço uma provocação. A situação dos municípios gaúchos, como todos sabem, é muito dramática. Prefeitas e prefeitos fizeram uma reunião na sexta-feira tentando trazer encaminhamentos para ajudar essas cidades. E eu registro aqui para vocês que o prefeito Sebastião Melo de Porto Alegre nos pediu, na semana passada, e compartilhou um ofício circular para todos os prefeitos de capitais, pedindo ajuda, especialmente nessa agenda de limpeza urbana. Adalberto, talvez, Frederico,
Pedro Maranhão, talvez merecesse uma agenda específica sobre esse assunto, com as cidades gaúchas, para saber como enfrentar esse momento que o Rio Grande do Sul está. Vocês devem ter tido conhecimento, a imprensa noticiou a respeito de como foi dado o tratamento aos automóveis em New Orleans depois do Katrina. É um negócio que até hoje não resolveu, é muito complexo, né? E talvez nós possamos, aí, numa rede de solidariedade e de apoio técnico, né, conseguir ajudar as cidades gaúchas no enfrentamento dessa situação tão delicada, no tema específico que trata essa rede de gestores. Então, foram meus 5 minutos. Agradecer mais uma vez a presença de todos, agradecer o Mário aqui pela secretaria executiva que ele faz nessa rede de secretários, Adalberto e Pedro. Frederico, parabéns e obrigado pela presença de vocês. Devolvo aqui a palavra para o nosso mediador, que é o Mário. Um abraço. Obrigado, Gilberto. O Frederico, que é o presidente do fórum, também já se encontra aqui. Frederico, eu não estou conseguindo te enxergar aqui. Olá, tudo bem, Mário? Pronto, Frederico, com Estamos com você, 50, passa aí. isso, estamos com 57 pessoas na sala, é difícil me encontrar, né? Isso aí, obrigado, Mário. Bom dia, pessoal, bom dia a todos presentes aí. É muito bom estar com vocês aí nessa manhã de segunda, né, para a gente debater um tema que é crítico em relação aos gestores municipais. A gente tem uma legislação municipal. Sumiu! Foi só para mim? Acho que tem um problema na sua conexão, Frederico. Acho que perdemos ele. Volta, Frederico, volta, pelo amor. Então, bom, quando o Frederico não volta, só dar esse encaminhamento que o Gilberto comentou, Adalberto, acho que talvez a gente possa, né, após essa conversa aqui, a gente fazer esse movimento, né? De talvez sentar e verificar que ações o fórum também, junto com vocês do Ministério do Meio Ambiente, né, que já se prontificou, né, ser esse parceiro nosso sobre esse tema, nós fazemos alguma ação posteriormente. Bom, Frederico voltou. Mário, posso terminar a fala? Pode Isso, sim, por obrigado. favor. Bom, eu estava dizendo da importância, né, da gente discutir esse assunto dos lixões. A gente tem o Marco Legal do Saneamento, né, de 2020. De lá para cá, o Ministério do Meio Ambiente tem feito muitas ações para apoiar os municípios, né? Por isso, até agradecer a presença do Adalberto Maluf, né, sua equipe, e ressaltar o quanto esse diálogo é importante, né? O fórum ele existe desde 2019 e o principal objetivo dele é exatamente conectar governos locais, né, para cada um compartilhar os seus problemas, suas soluções e a gente poder construir pontes, né? E aí, de alguns anos para cá, o fórum também começou a ter essa atuação forte de interlocução, né, com os conselhos federais, com o governo federal e estadual. E a gente, esse ano, tem promovido, né, uma discussão com os gestores, com a criação de grupos de trabalho, e hoje nós estamos iniciando, né, esse primeiro grupo de trabalho com o tema do encerramento dos lixões, que é algo que é muito custoso, né, para a maioria dos municípios brasileiros, mas eu tenho certeza que com essa coalizão de governos locais, estaduais e federais, a gente consegue construir pontes e, de fato, agir, né, com o apoio também do Poder Judiciário, Legislativo, né, para encerrar esses lixões, mas principalmente também com o apoio da iniciativa privada, né? Eu acho que sem esse apoio de tecnologia, de capital, a gente não vai conseguir, de fato, encerrar os lixões que ainda precisamos, né? Então é isso, dar boas-vindas a todos, que nós tenhamos uma ótima manhã aí de discussão e que possamos avançar também nos outros GTs. Obrigado, Mário, obrigado a todos da FNP e a equipe também, né, daqui da Secretaria de Meio Ambiente de Itabirito e do Fórum. Obrigado, pessoal. Bem, muito obrigado, Mário, Frederico. Realmente, esse tempo de intempéries aí, de tecnologia, acaba acontecendo isso mesmo. Mas muito obrigado. Acho que sim, né? Acho que
Esse é um tema que nós, como FNP, né, nós já vemos discutindo já há bastante tempo, né? Como o Frederico comentou, o fórum é de 2019, justamente percebendo essa lacuna que precisava, em conjunto aí com diversas outras entidades, nós percebemos a necessidade de ter um fórum para discutir sobre isso e a importância desses gestores municipais, né, em especial quem trabalha com essa área de zeladoria, né, meio ambiente, que trabalha com esse tema. Mas acho que o grande norte deste workshop é marcar um relançamento desse fórum, né, a gente está com uma nova identidade visual, também a gente está num processo também de conhecer quem realmente trabalha com essa pauta nos municípios, né, nós sabemos que estamos em um ano difícil para os municípios, que é um ano eleitoral, né? Mas nessa perspectiva de terminar uma gestão e iniciar outra. Mas aí convido você também a conhecer o fórum de resíduos, de limpeza urbana e resíduos. Também a gente está com o nossa comunidade na Reduz, né? Que é o reduz.org.br/fórum de resíduos. Lá você tem mais informações sobre esse tema. Sem mais delongas, a gente já está com o nosso tempo. Quero passar a palavra para Adalberto Maluf, que é o secretário nacional de Meio Ambiente Urbano e Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente. Adalberto, a palavra é sua, seja bem-vindo. Obrigado, Mário. Obrigado, Fred, pelas palavras de abertura. É um prazer enorme estar aqui com vocês, né? A nossa secretaria aqui vem atuando bastante no tema da gestão de resíduos, é um dos temas mais importantes para a gente, por isso a importância da gente estar sempre próximo aqui, né? Temos um relacionamento muito bom com a FNP, a NAMA, a MN, CMN, todas as associações, mas o Gilberto esteve aqui na semana passada, na quinta-feira, quarta ou quinta, então a gente está aí com várias agendas. Primeiro, né, falar sobre a nossa solidariedade ao povo gaúcho, né? A gente sabe esse momento difícil de reconstrução das cidades gaúchas não vai ser fácil. Por um lado, ele também nos dá uma oportunidade de pensar esse planejamento urbano um pouco mais integrado, né? O zonamento ambiental urbano nas cidades, a integração com o plano diretor, para que a gente possa lidar com esses eventos extremos cada vez mais intensos, mais frequentes, que infelizmente vão continuar e serão cada vez mais fortes. Ao mesmo tempo, também nos dá a oportunidade de debater esses temas que são mais difíceis, né? A gestão integrada de resíduos sólidos certamente é uma das políticas públicas mais complexas dentro do ambiente urbano. A gente tem responsabilidades compartilhadas entre o poder público, o privado, né, a própria sociedade civil, o consumidor, os diferentes níveis de governo. A gente sabe da dificuldade desse tema. Então, na Comissão Tripartite Nacional foi criado um grupo de trabalho sobre gestão de resíduos. Esse grupo terminou uma pesquisa muito interessante, a maior parte dos estados, sobre as políticas de logística reversa, sobre ações associadas à coleta seletiva. A gente vê que a gente precisa atualizar e criar um pouco mais de harmonização nessas legislações. Por isso, o governo federal hoje vem focando muito na atualização desses marcos. Fizemos 2 consultas públicas sobre dois atores importantes aqui na Política Nacional de Logística Reversa, que são as entidades gestoras e o verificador de resultado. Tivemos a consulta, foram 891 sugestões da entidade gestora, 254 de verificador de resultado. No dia 3 fizemos uma audiência pública, já consolidamos algumas últimas sugestões. A gente pretende publicá-la, né? As duas vêm em encontro ao decreto 11.413 do início do ano, que é do crédito de logística reversa. É muito importante os municípios entenderem, porque ele cria, né, o decreto do crédito de logística reversa, criou aquela figura do terceiro tipo de crédito, que é o crédito de massa futura, né, que você tem o crédito de logística reversa, que é aquele comum, né, que compra e vende nota fiscal. Você tem o segundo, que é o estruturante, que faz investimento de longo prazo. O setor privado investe na infraestrutura das cooperativas e tal. E um terceiro que investe na infraestrutura das cooperativas junto com municípios, organizando a logística reversa. Então, a gente vai sair de um acordo setorial que era relativamente frágil, né? Menos de 25% das empresas dentro do acordo, com meta de 22% de recuperação, para decretos por tipo de embalagem. Agora, na Semana do Meio Ambiente, a gente já começa a publicar os primeiros. Esses decretos levantam muito a régua da transparência, das obrigações do setor privado. Então, o setor privado vai ter que investir muito para poder cumprir essas metas, né?
E uma boa parte desse investimento nós queremos canalizá-lo para que ele invista em infraestrutura de cooperativas, centrais cooperativas, melhorias para coleta nos municípios. Então, Mara, acho que seria interessante depois a gente pensar já como dar um passo nisso. A gente lança agora, né, lançamos aquela portaria do cadastro das cooperativas no Sinir. Seria muito importante que os municípios ajudassem a fazer esses cadastros, porque essas primeiras empresas e cooperativas que se cadastrarem vão ser as que a gente vai fazer os primeiros investimentos. Então, nós temos, por um lado, um pacto nacional pelo fim humanizado dos lixões, que a gente pretende lançar em junho. A gente tem a Brema aí como grande parceiro, né? Agradeço Pedro Maranhão por todo o apoio que vem nos dando. Eu acho que todos aqui sabem, né, da questão legal, seja lá no marco na Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, a 12.305, seja a Lei 14.026 de 2020, o novo marco de saneamento, ela deixou aqueles prazos, né, agora dia 2 de agosto de 24, termina o último prazo para os municípios menores de 50 mil acabarem com os lixões. Nós sabemos que prefeitos do Brasil inteiro estão sendo, né, ali já está conversando com o Ministério Público e tal. O Ministério Público está só esperando esse prazo. Os prefeitos que não tiverem uma solução para os lixões provavelmente vão ser questionados. A gente sabe que hoje, infelizmente, né, só cerca de 75% do resíduo brasileiro vai para aterros sanitários, né? A gente tem hoje 626, ali um pouco mais, 600, quase 630 aterros sanitários. A maioria eles ainda são públicos, né, municipais, mas os privados, que são os que mais crescem, o que tem a maior chance de ampliar, a gente sabe as dificuldades orçamentárias dos municípios. Então, a gente está falando algo como, né, mais ou menos 16% da população brasileira ainda vive em lugares com lixão, 13% ainda vive com lugar com aterro controlado. Então, a gente precisa mudar isso. Em número de municípios, isso é ainda maior, né? Algo como 45% dos municípios ainda tem ou lixão ou aterro controlado. Então, nós acreditamos que é possível fazer alguma coisa. A gente sabe que a gestão de resíduos é a face mais visível ali para a população, né? Quando a gente fala de degradação ambiental, impacto na saúde. Agora o tema lá no Rio Grande do Sul a gente está vendo, né? Quando a maré baixa, aquela sujeira toda. Também resíduos deve ter impactado muito a questão da drenagem, porque o resíduo ali na superfície ele acaba inibindo muito o sistema de drenagem a funcionar. Ao mesmo tempo que ele impacta a saúde, o meio ambiente, ele é uma importante ação e política pública para gerar oportunidades, emprego, renda, né? Nós estamos também, agora na Semana do Meio Ambiente, publicamos a Lei de Incentivo à Reciclagem, a regulamentação dessa lei que é super importante, sai agora em junho, depois de um ano aí, né, que a gente criou a Comissão Nacional de Incentivo à Reciclagem, né, o Fórum Nacional de Prefeitos nos apoia lá e está dentro. Comissão de Valores Mobiliários fez a instrução normativa, a Receita colocou, se você baixar lá o imposto de renda, lá o aplicativo, você vai ver lá o programa que já tem lá a opção de redução de impostos para a lei de incentivo à reciclagem. E os municípios podem receber dinheiro. Os municípios, cooperativas e catadores, empresas, startups da cidade podem receber dinheiro, né? 1% de imposto de renda da pessoa jurídica, 6% da pessoa física. Então é importante que o município, com atores e parceiros do município, comecem a fazer projetos, comecem a estruturar, tragam as grandes empresas para discutir como fazer esse investimento na cidade, né? A gente tem também a regulamentação do pagamento por serviço ambiental, que o governo federal finaliza agora nesse ano. É muito importante que os municípios também trabalhem essa ótica do pagamento por serviço ambiental. A gente sabe que a conta não fecha com a venda de material reciclado. Ao mesmo tempo que a gente tem contratos bonitinhos, com, né, inflação que sobe, regula, com o sistema de gestão de resíduos para o aterramento, também precisamos ter contrato com as cooperativas para fazer a coleta seletiva, né, para diversificar, dar vida útil para os aterros. Cada vez mais vai ser difícil construir novos aterros. A gente tem no Supremo uma ação sobre o tema de APPs, né, não podemos mais construir aterro em área de APP. Então, a gente sabe que as cidades vão ter uma situação muito difícil. Por isso é importante que a gente agregue esse valor. Se, por um lado, o pagamento por serviço ambiental ocorre no setor privado, né,
que a gente tem lá a venda, uma cooperativa vende o material, ela tem lá a receita dela, e hoje tem o crédito de reciclagem, que é basicamente um pagamento pelo serviço ambiental, né? O pagamento pela triagem que a cooperativa faz em nome do setor privado. Esses créditos, eles aí variam muito, mas em geral custa de 100 a 200 reais por tonelada, e o setor privado compra esses créditos das cooperativas e dos sucateiros que estão lá na ponta, né? Então a gente quer muito que o município entre nessa ótica de influenciar esse recurso. Mas os municípios também, quando vão contratar, fazer coleta seletiva cidadã, os grandes geradores da cidade, eles podem incentivar e fazer esse trabalho de pagamento por serviço ambiental. A gente quer avançar muito nessa ótica, né? Queremos usar esse recurso do setor privado no fechamento dos lixões, que a gente vai propor para os municípios aí um pacto, né, pelo fim humanizado dos lixões. A gente fez uma consulta ali sobre pesos, indicadores, com mais de 52 especialistas no Brasil, do Brasil inteiro, diferentes instituições, público-privado, né, o método Analytic Hierarchy Process, né, que é o método que você escolhe a priorização. Então, lá dos quase 1.700 cidades com lixões, aonde a gente deveria começar, então a gente pôs pesos ali, tipo de exposição, integração com serviços, tem plano de resíduos, pesa o resíduo, tem consórcio público, tem coleta seletiva, não tem, vários indicadores. A gente chegou numa lista já de 362 municípios prioritários, que tem a pior situação de gestão de resíduos do Brasil, 1.700 ali, se a gente somar os 1.085 piores lixões e 647 piores aterros controlados, para fazer um plano de investimento com eles. Então, nós já temos aí um manual de como fechar esse lixão, né? Isso foi feito lá na gestão do Pedro Maranhão, na Secretaria lá de Saneamento, um trabalho muito bem feito, que usou o case lá do fechamento do lixão de Itacaré. Então, a gente tem ali o que precisa ser feito, do suporte técnico, do diagnóstico, análise da situação, a participação social, a elaboração do plano de ação, custos, né? O que precisa ser feito nessa transição, a implementação desse plano de ação, remediação, monitoramento, avaliação, são várias ações, né? Então, a gente pretende brevemente lançar esse plano. Vamos precisar do apoio do FNP para que os municípios façam essa aderência, que isso é uma coisa de resolver o passivo, né? A gente precisa lidar com esse passivo ao fechar os lixões, destinar de uma maneira adequada. Aí a gente vai tentar usar os aterros já existentes, até 50 quilômetros, 100 quilômetros das cidades que têm lixões, e depois viabilizar concessões, né, PPPs, para construir os novos aterros. A gente sabe que os municípios não vão ter recurso para isso, e para fazer isso a gente está muito focado aqui na aprovação da Política Nacional de Economia Circular, está ocorrendo lá no Congresso, a gente está finalizando uma Estratégia Nacional de Economia Circular, começa com um plano de compostagem e redução de desperdício de alimentos, que é muito importante. Hoje o município corta a poda de árvores e manda para o aterro. Quer dizer, não faz sentido, né? Uma poda de árvore, que é um material orgânico, você pagar para aterrar aquilo, quer dizer, é muito mais fácil você fazer projetinhos com cooperativas agrícolas, pegar essa poda de árvore, feira, alguns grandes geradores e diversificar esse orgânico para lá, né? Ao mesmo tempo, então o ciclo biológico a gente resolve via esse plano e o ciclo dos produtos, né? A economia circular é uma nova maneira de pensar o nosso futuro, né? De mudar esse modelo de economia linear de extração, uso e descarte de produtos, né? A gente precisa trazer cada vez mais essa ótica do bem-estar, do consumo consciente. Acho que a economia circular oferece uma abordagem integrada muito positiva, né? Que mexe com o planejamento urbano, a política pública, o uso eficiente dos recursos. Os estados, e a gente está vendo a dificuldade lá no Rio Grande do Sul, né? Os estados que não mantiveram as suas APPs, que não fizeram, né? Por exemplo, ali uns levantamentos que eu vi, só nos 3 principais rios ali que a gente vê, Léo, dos Sinos, o Taquari, aqueles 3, você tem um déficit de 1,5 milhão, né, de áreas de APP que estão no Código Florestal. Isso só em territórios com CAR. Quer dizer, as propriedades com CAR, que são aquelas legais, os donos dizem que tem um déficit de 1,5 milhão de hectares no CAR de APP, previsto em Código Florestal. Então, talvez se essas APPs estivessem lá, é uma pergunta, não tenho a resposta, mas será que a velocidade da água, será que a quantidade de água seria a mesma? Está falando de 1,5 milhão de hectares
em propriedades só naqueles 3 vales que deveriam ter as APPs, e não tem, né? Então, ao não ter, a velocidade da água, a falta de drenagem, tudo isso impacta. E depois, obviamente, isso cai lá em Porto Alegre e nas cidades no decorrer. Então, a política de resíduos ela tem que estar atrelada com as outras políticas ambientais. Por isso que a gente vai lançar brevemente o programa Cidades Verdes Resilientes, né, que integram todas essas agendas. Agradeço o FNP que nos ajudou lá na COP, né? A gente fez uns workshops com prefeitos. Estamos trabalhando agora para fazer esse lançamento na Semana do Meio Ambiente. A gente sabe que é um tema difícil, mas é, fazer esse debate ali da economia circular, como que a gente pode transformar esse sistema linear, né? Buscar essa racionalidade, a produtividade é cada vez mais relevante. Então, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Espero que a gente consiga. Gostei da ideia de um trabalho do Rio Grande do Sul. Vamos pensar alguma coisa ali. Eu acho que faz bastante sentido, né? Eu estou aqui mapeando, a gente está falando já de 15 cooperativas e catadores e catadoras destruídas, né? Nas regiões ali envolvidas. Só na região metropolitana, Porto Alegre e Canoas, praticamente as 6 grandes acabaram, então a gente vai ter que reconstruir, vai ter que pensar muita coisa junto. E contem conosco, o MMA é um parceiro do Fórum Nacional de Prefeitos, não só por eu ser um municipalista, ter trabalhado a minha vida inteira junto com municípios, né? Acho que devo ter participado mais de fóruns de ANAMA, FNP, CB27 e outros aí do que qualquer outro setor na minha vida. Eu acho que uns 15, 20 anos eu só fiz isso. E fico muito feliz por esse histórico municipalista que eu carrego, né? Espero que aqui, como secretário nacional, eu possa ser uma voz do municipalismo e avançar essas agendas tão importantes para a gente. Obrigado, Mário. Muito bem, muito obrigado, Adalberto Maluf, que é realmente muitas novidades, né? A escola da discussão, também os fóruns e redes, de alguma forma, possam estar juntos também nesse movimento, né? Gostei muito desse nome, Programa Cidades Verdes Resilientes. É realmente um grande desafio. E queria passar agora já a palavra para o nosso segundo convidado, que é o Pedro Maranhão, lá da ABREMA, né, que é a Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente. Pedro, muito bem, seja bem-vindo, né? Muito obrigado pela sua participação. Ok, Espero que você... obrigado, bom dia a todos, né? Realmente é importante essa discussão, esse debate, sempre é fundamental. Cada vez mais que se fala sobre resíduos, a sociedade vai se conscientizando mais, vai cobrando mais seus gestores e a gente vai avançando na universalização aí, né? Em primeiro lugar, parabenizar o Adalberto Maluf, secretário nacional lá de Qualidade Ambiental. Vocês viram aí o tanto de iniciativa que o Ministério está fazendo, concreta, real, não é projeto, é papel, coisas real que estão acontecendo e vão acontecer, né, por iniciativa da Secretaria do Adalberto. Quero parabenizar por esse belo trabalho, tem uma participação em alguns trabalhos, queremos fazer mais parcerias, junto com a FNP, com o MMA, com todos que a gente entende o seguinte: se não tivermos unidos, não avançamos, né? Fica cada um puxando para um lado. Mas a partir do momento dessa união pilotada e liderada pelo Ministério do Meio Ambiente, e dentro do Ministério do Meio Ambiente a Secretaria do Adalberto, tenho certeza absoluta que nós vamos avançar bastante nesse item, que não é um negócio, não é fácil falar em encerramento de lixões, né? A destinação ambientalmente correta para o resíduo, a conscientização do gestor, a educação, a coleta seletiva, o aproveitamento do resíduo, várias coisas, energia, biogás, biometano, compostagem, CDR, uma série de coisas, mas que a gente está vendo que está avançando. Estamos trabalhando muito nessa pauta. Eu tive a semana passada em Goiás, né, Goiânia, com a secretária de Meio Ambiente de Goiânia, com o Ministério Público, com a Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, avançando nessa pauta da questão do encerramento dos lixões em Goiás. O governo lançou um decreto lá, também bem interessante, onde avança muito essa questão de encerramento, dando oportunidade às prefeituras, mas dando prazo. A gente tem prazo que venceu agora e
E o Ministério Público, tem uma reunião dia 21 agora, né? Onde vai determinar. As prefeituras têm que realmente dar uma destinação correta ao seu resíduo. Não importa, ele tem que levar, não importa se é público, se é privado, mas ele tem que dar uma destinação. Então, eles estão muito envolvidos nisso, né? Eu estou, na próxima sexta-feira, eu estou em Teresina, no Piauí, também discutindo com o Tribunal de Contas, discutindo com o Ministério Público, discutindo com a Secretaria do Meio Ambiente do Estado e do município de Teresina. Teresina é um negócio sui generis, porque tem 2 aterros na cidade, vizinho à cidade, e ela põe lixo no lixão. Quer dizer, é um negócio meio maluco, completamente fora de qualquer fundamento, né? Uma cidade que eu sou do Maranhão, conheço bem Teresina ali, que a gente sempre chamou de cidade verde. E aí faz isso com o seu resíduo. É uma coisa. Nós vamos estar aí no Piauí, eu vou estar em Teresina na sexta-feira, nessas reuniões com o Ministério Público, o Tribunal de Contas e a Secretaria, o Governo do Estado e Municipal, para a gente sempre dar um avanço nessa questão dos encerramentos de lixões também lá no Piauí. E junto, claro, vai ser lançado, não sei se eu posso falar, da Alberto aí, eles estão preparando um projeto bem interessante, né, de encerramento de lixões, do Ministério do Meio Ambiente, em parceria com os governos dos estados, vai ser com os governos municipais, onde eu tenho certeza que estamos no caminho certo. Trabalhoso, dificultoso, como fala, mas estamos avançando, né? E quando pega pessoas realmente interessadas e se unem, a gente vê resultado. E realmente nós estamos unidos nisso aí. Toda a questão de reciclagem, hoje mesmo eu tenho uma reunião aqui na Brema, aqui em São Paulo, com 8 ou 10 entidades, para discutir só reciclagem e discutir só tributação. Como é que a gente resolve a questão tributária na reciclagem? Tanto nos estados, municípios, estados e União, né? E fazermos um trabalho juntos, certeza que na hora que essas entidades se unirem, nós vamos avançar bem. O Adalberto já falou várias iniciativas que vai lançar agora, já lançou em relação à reciclagem, que já melhora muito. E se a gente resolver a questão tributária, tanto de ICMS, COFINS, nós vamos dar uma grande na questão da reciclagem. Porque vocês estão ouvindo aí? Subiu aqui no coisa. Estamos ouvindo sim. Porque não tem sentido, a gente fala tanto, todo lugar que a gente passa, nós falamos em reciclagem, e não tem sentido o produto reciclado ser mais caro do que o produto rígido, né? O original. Aí não vamos incentivar nunca, se nós não metemos. Então, assim, a ideia nossa com essa reunião de hoje aqui em São Paulo é meter o dedo na ferida, como a gente fala, e discutir seriamente essa. Quer resolver? Vamos resolver a reciclagem? Vamos. Então tem que estar todo mundo unido, discutindo e debatendo essa questão para a gente criar a verdadeira indústria da reciclagem, onde ela dá sustentabilidade. Só assim a gente entende que vai resolver o problema dos catadores, das cooperativas e resolver o problema do produto, onde ele realmente vai ter um preço menor do que o preço do original. Senão não tem sentido fazer e ninguém vai comprar. Pouquíssimas pessoas compram um produto reciclado mais caro do que o outro, né? Só que aquele mesmo tem uma consciência ambiental muito, uma educação ambiental já muito formatada, né? E ele tem essa iniciativa. E não sendo assim, muito difícil a gente desenvolver essa questão da reciclagem e principalmente a questão das cooperativas de catadores. Então, a Brema está junto, está parceira, quer trabalhar junto, vamos trabalhar, a iniciativa privada está sensibilizada. Hoje, todos os aterros nossos, todos os sites, têm projetos de aproveitamento de resíduos. Acabou aquela questão de aterro só bota, espalha, põe manto até chegar à vida útil dele. Não, hoje tem aproveitamento. E aí é importante, porque além da destinação ambientalmente correta, né? Você está fazendo um aproveitamento onde você está gerando energia e combustíveis renováveis. Você está substituindo o combustível fóssil e energia fóssil. Então, é 2 ganhos, tanto o ambiental da questão da destinação, como do aproveitamento. Então, isso é fundamental para avançar na universalização. Quero agradecer, parabenizar a iniciativa,
e, mais uma vez, parabenizar as iniciativas e o trabalho aí do secretário Adalberto Maluf. Muito obrigado. Eu só colocar uma coisa, hoje aqui nós estávamos discutindo, vocês falam do Rio Grande do Sul, esqueci de falar, nós estamos lá em contato com a FEPAM, estamos discutindo com a FEPAM, né, e com a universidade e a Associação de Engenheiros Ambientais, para a gente tentar ver como é que ajude e dar, o que a gente pode ajudar nessa questão do resíduo lá, principalmente na coleta dos móveis, de colchões, armários, uma série de coisas. Estamos discutindo com as empresas de lá também, que são nossas associadas, e junto com essas entidades, onde nós estamos vendo como é a melhor forma de nós ajudarmos o Rio Grande do Sul. Obrigado, Débora. Muito obrigado, Pedro. É bom saber desse apoio que a Brema vem já fazendo, né? Mas quando soube, no bastidores, né? Quando soube do workshop, foi uma das primeiras a entrar em contato, disse, a gente quer contribuir com o debate. Então, quero agradecer, viu, Pedro, a sua equipe, foi super rápida e então, provavelmente ajudou bastante na divulgação desse movimento que nós, junto com o Ministério do Meio Ambiente, também a gente quer fazer, de levar esse tema tão importante. Eu gostei de dois tópicos assim, na sua fala, né? Quando você falando da importância da reciclagem, eu acho que aí já junto com a fala de Adalberto antes, de tornar o produto reciclável atrativo, né, para a grande massa, para o grande movimento. Acho que entra aí, colabora, junta muito com o que coaduna bastante com o que o Adalberto comentou hoje. Esse grande programa, né, Adalberto, que vocês querem fazer. Então, acho que gerando, né, essa grande rede para esse movimento. E o segundo sobre, que é uma nova forma, que eu acho que é o grande norte também dessa conversa, de olhar os lixões de uma outra forma, né? Você foi comentando aí até de uma forma rápida, não é mais só enterrar, jogar a cobertura por cima, mas ter esse olhar, né? Que é esse olhar, inclusive, do motivo dessa reunião, que é uma remediação, né? Tornar esses lixões dar uma outra destinação, né, Pedro? Bom, eu agradeço. Então, a gente tem agora um convidado, que aí foi o Frederico que sugeriu para estar conosco, que é o plano que o consórcio intermunicipal multissetorial do Vale do Piranga, não quero chamar Ipiranga, mas é do Piranga, de Minas Gerais, tem realizado. Eu gostaria de chamar o Frederico, você gostaria de anunciá-lo? Fica melhor, você que fez o convite. Oi, sim, ok, você está me ouvindo bem? Sim. Ok. Bom, então nós vamos convidar aqui o pessoal do consórcio intermunicipal do Alto Rio Piranga. O computador travou aqui, só para ver o nome do palestrante. Nós temos aqui o Marlon e temos também o presidente do consórcio, né, que é o prefeito do fórum. Eu não sei se ele conseguiu entrar, porque ele estava estava em deslocamento. Marlon, você está por aí? Sim, presente. O presidente Sim. do consórcio está aí também? Ele conseguiu entrar? Não, ele está em deslocamento para Brasília. Por enquanto, ele ainda não conseguiu entrar. Tá? Ok. Então, nós temos aí o Marlon, né, representando o consórcio. Vai ter o momento de fala, o Marlon Figueiredo. E nós chamamos também a Carolina, que está aí online, para falar um pouco da elaboração do PGIS, né, que o consórcio Simvalp fez para todos os municípios, né, da região do Alto Rio Piranga. São 42 municípios, se não me engano, hoje no consórcio. Itabirito não está na bacia, mas faz parte do consórcio para a gestão de resíduos sólidos, né? Então, a gente tem uma gestão integrada. E aí passo a palavra para o Marlon para que a gente possa falar um pouco mais sobre como os consórcios podem ser as soluções para os municípios pequenos, né? Em relação à questão dos lixões, obviamente que a gente está falando de toda uma política de resíduos sólidos, né? Não só dos lixões. Aqui, especificamente, a gente vai tratar desse tema, né? E depois a gente pode falar brevemente também sobre como que o consórcio pode ajudar nessa questão também do Rio Grande do Sul, né? Já voltado para
para a gestão dos resíduos sólidos, né, que vai ser algo gigantesco. Então, Marlon, por favor, com a palavra. Primeiramente, bom dia a todos. Meu nome é Marlon Figueiredo, eu sou diretor de Planejamento Estratégico do Sinvalp, que é o consórcio municipal multifinalitário do Vale do Rio Ipiranga. Gostaria de agradecer, Fred, pelo espaço, pelo convite e cumprimentar todos os presentes aqui na reunião. Estou falando aqui em nome do nosso presidente, que é o Beto, o prefeito de São José do Goiabal e presidente do consórcio, José Roberto Garife. O consórcio, pessoal, faz um trabalho, como o Fred disse, muito importante em relação a todas essas questões envolvendo os municípios da sua região. O consórcio hoje abrange 46 municípios e nós temos vários programas instituídos no consórcio, dentre estes, os programas de gestão de resíduos sólidos, de saúde e de resíduos sólidos urbanos, que nós fazemos esse trabalho junto aos municípios, justamente para poder trabalhar a questão ambiental de uma forma mais responsável, da destinação dos resíduos sólidos aos locais adequados e mitigar essas dificuldades que os municípios têm nas suas respectivas atuações. É importante dizer para vocês que o foco maior do consórcio, como foi dito pelo Fred, são os municípios menores. Nosso maior município tem em torno de 75 mil habitantes e o nosso menor tem em torno de 2 mil habitantes. Então, a gente tem trabalhado justamente para buscar uma gestão associada que vise mitigar as dificuldades que os pequenos municípios têm e dar soluções técnicas necessárias para que eles consigam dar a destinação dos seus resíduos da forma ambientalmente mais correta. E não só nessa área, obviamente, de resíduos sólidos, mas em outras várias áreas que a gestão associada se mostra bem vantajosa. O nosso presidente, como eu disse, está em deslocamento para Brasília, num compromisso oficial, e deixou para a gente aqui um áudio como uma fala oficial do Sinvalp e da sua experiência também como prefeito de São José do Goiabal. E eu gostaria de reproduzir para vocês aqui, para fazer presente a participação do nosso presidente, que encontra nesse momento de deslocamento. Peço licença a todos para a reprodução do áudio. Eu termino esse ano meu 4º mandato eletivo. E nos 2 primeiros mandatos, eu não tinha esse instrumento na mão, que era o consórcio multifinalitário, e respondemos ações do Ministério Público Ambiental. A dificuldade era muito grande para cidades pequenas resolver os problemas dos seus lixões. Os consórcios multifinalitários, a exemplo do Sinvalp, faz isso hoje com maestria. É um importantíssimo instrumento de trabalho para cidades pequenas. A solução do lixo, a solução da manutenção da rede elétrica passa pelos consórcios multifinalitários. E eu cumprimento e divido todos os aplausos com todos os funcionários do Sinvalp nesse momento. Um abraço, obrigado. Pois bem, pessoal, esse foi o recado do nosso presidente. Eu vou abrir a fala aqui, como o Fred disse, a Carolina Queiroz, que é a nossa consultora técnica também da área, para poder fazer a apresentação de alguns dados técnicos para vocês, que demonstram a eficiência dessa gestão consorciada, associada, em benefício dos municípios que são integrantes do consórcio. Tá bom? Carolina, você está online? Está me ouvindo? Sim, bom dia, pessoal. Tem a palavra, tá, Carolina? Obrigada, Marlon. Bom dia. Mário, é possível a gente colocar uma ilustração em tela? Se não for, não tem problema, eu sigo falante aqui. Sim, você já consegue compartilhar a sua tela. Ótimo. Bem, pessoal, hoje a gente traz aqui o consórcio, foi uma encomenda do Frederico, né, que é do município de Itabirito, que é um município consorciado ao Sinvalp. A gente traz o consórcio como uma das grandes soluções para encerramento dos lixões, uma vez que é uma ferramenta de escala, e as políticas, eu coloco aqui em tela, né, toda a legislação de base para essa questão dos resíduos sólidos, então, estão aí no canto direito da tela, e a gente destaca as unidades regionais, né, de gestão de resíduos. Aqui em Minas Gerais a gente ainda está em fase de regulamentação, mas enquanto a gente não tem uma regulamentação em nível estadual dessa regionalização, a gente trabalha exclusivamente com os consórcios. De qualquer forma, vai de encontro o projeto de lei que está na Assembleia,
tratando os consórcios como essa ferramenta de regionalização. O Simvalp, que Marlon bem apresentou, está aqui, como a gente tem gente do Brasil inteiro na tela, a gente está aqui na região da Zona da Mata Mineira. É um consórcio de 46 municípios, com apenas 5 municípios acima de 50 mil habitantes, então, por isso, é essencial a escala dada pelo consórcio para os municípios pequenos, como o nosso presidente Beto bem colocou. Aí a gente tem um gráfico da atuação do consórcio de 2018 até o ano passado, onde a gente, ao verificar que vários municípios estavam atuando, né, através de TACs com o Ministério Público, por causa da questão da destinação ambientalmente incorreta, em situação de lixão, ações foram tomadas de forma consorciada e a gente teve aí um avanço exponencial, né? A gente sai lá de 18% em 2018, chega no ano passado a 87% de destinação ambientalmente correta e, obviamente, um movimento contrário na questão dos lixões. Então, eu trago aqui 2 fases para a atuação do consórcio. A primeira fase foi uma fase tática de erradicação dos lixões, onde a gente tem a fase de planejamento, né, um plano intermunicipal de gestão integrada de resíduos sólidos, com a participação de todos os municípios e sociedade civil, a pactuação desse plano em todas as câmaras municipais, porque o executivo não faz nada sozinho, e é muito importante que a gente leve esses planos ao conhecimento das câmaras municipais e torne-os lei. E, desta forma, com o planejamento em mãos, a gente tem muito mais facilidade de captação de recursos através dos editais. A segunda parte da fase tática, a gente criar condições para adesão ao sistema consorciado. Então, a gente tem, desde o licenciamento das estações de transbordo, o Simvalp utilizou como tática essa destinação via transbordo, transporte ao aterro, como uma fase para a gente ter essa erradicação. Então, processos licitatórios que levam em conta essa grande escala e os contratos de programa, que são condição para o contato do município com os consórcios, de acordo com a lei de consórcios. Então, isso é um mapa do consórcio, a gente tem aí em 2 cores, verde e azul, os processos de modelagem, que já são a fase estratégica, as modelagens de concessão, e esses pontinhos pretos do lado externo do mapa, com os aterros sanitários particulares, que foram credenciados por licitação do Simvalp, para os quais os resíduos estavam sendo destinados. Com a instalação de um aterro no centro do consórcio, hoje a gente tem uma redução substancial no deslocamento desses resíduos, né, por meio rodoviário, e a redução de custo para os municípios. As premissas da destinação final por consórcio, a gente separa ali o que é de gestão municipal, o que é de gestão intermunicipal. Então, mantém-se, sob gestão do município, no caso do arranjo do consórcio Simvalp, limpeza, varrição e coleta, seja convencional ou coleta seletiva, a triagem por meio dos galpões de UTCs municipais ou galpões das entidades de catadores que fazem parte do nosso arranjo, até a estação de transbordo. A partir desse ponto da estação de transbordo, a gente entra com os contratos consorciados em escala. Então, a gente tem o transporte através de containers roll-on, roll-off. O consórcio fez, inclusive, uma captação de recursos para baratear esse custo de transporte, fazendo aquisição desses equipamentos de container. A intenção das instalações das unidades de triagem e tratamento de resíduos regionais, essas, sim, necessitam, demandam processos de concessão, né? As modelagens estão em execução, e a destinação para o aterro sanitário. Então, a fase tática é essa, para a fase estratégica, encerrando a minha fala, a gente precisa de governança, então a gente trabalha no plano
com a instituição de um grande conselho, onde a gente tem representação dos municípios, com o seu executivo e conselhos, seja o CONAMA, em alguns municípios a gente tem conselhos de saneamento, são mais raros, e de todas as entidades de catadores presentes no território do Simvalp, no caso do nosso consórcio, são 3 entidades. Então, essa fase estratégica ela é composta da implementação desses programas que foram pactuados, né, naquela primeira fase, as modelagens de concessão, e essas necessitam de 3 itens que são hoje os nossos grandes gargalos, mas que através de muita sensibilização e conversa com os gestores, com a sociedade civil, a gente tem conseguido um bom avanço. A adequação das legislações municipais, né, não se pode partir para um processo de concessão sem análise minuciosa, porque há municípios que a gente precisa fazer alteração, inclusive de lei orgânica, então não é um processo tão simples quanto, né, muitos pensam. Processos de concessão eles têm que ser bem estruturados, para que a gente não tenha problemas posteriores. A questão da regulação regional, a Agência Nacional de Águas agora que soltou, né, umas normativas mais específicas, aos poucos a gente tem a criação das agências de regulação regionais, e a gente suplica aos municípios e aos consórcios que busquem as agências estruturadas e existentes, sem criação de agências municipais, sem criação de excesso de agências nos territórios, e a instituição de tributo, que é hoje também um grande gargalo, uma vez que a gente tem que passar essa conversa em todas as câmaras municipais. No caso do Simvalp, as nossas modelagens estão em stand-by, exatamente por ser um ano eleitoral, e a gente não ter conseguido adesão para encaminhamento dessas alterações de legislação nas câmaras. Então, dessa parte de estratégia, a gente tem 6 programas intermunicipais e 10 municipais que tratam desde a educação ambiental, passando por coleta seletiva, questão da logística reversa, os arranjos regionais e a destinação final. E, encerrando agora, de fato, os desafios da regionalização. A gente tem que respeitar o tempo de maturação da política pública em cada município. A gente tem municípios no nosso arranjo com 2.500 habitantes, frente a municípios com 80 mil habitantes. Os de 2.000 habitantes, muitas vezes, não só em situação de lixão, mas sem nenhuma capacidade de gestão do seu manejo de resíduos, enquanto os nossos municípios maiores, né, e os nossos grandes aqui são nessa faixa de 70 mil, com processos que já estão avançados frente à Política Nacional de Resíduos, com coleta seletiva, com entidades, com fundos instituídos. Há uma dificuldade enorme do papel dos consórcios, então a gente tem que utilizá-los como ferramenta, e o novo Marco Legal do Saneamento já traz isso como uma obrigatoriedade. E acho que o outro ponto que a gente precisa se atentar agora é a questão da regulamentação da regulação regional. Muitos debates ainda têm que ser feitos. Agradeço a fala. Bom dia. Fico à disposição para questões. Muito bem. Os que quiserem também já interagir, o nosso chat está à disposição. E eu gostaria de passar a palavra para o Frederico. Frederico, você que fazer as suas intervenções aos nossos palestrantes, depois a gente passa aqui para os nossos participantes. A gente tem um bom tempo aqui ainda, então. É com você, Fred. Fred está travado. Pessoal, me ouvem bem? Agora sim. Ok. Eu queria pedir que a gente Está veja travando. rapidamente. Está travando, Frederico.
Bom, enquanto isso, a Áurea Souza trouxe a experiência lá de São Luís. Áurea, se você tiver, você pode falar com a gente. Você está online, você consegue falar um pouco? Pode abrir seu microfone e falar também. Bom Bom dia. dia. Bom dia. Eu só compartilhei a experiência que a gente já vem praticando, acredito eu, que já tem uns 3 anos, né? Nós, na gestão passada, o antigo aterro, ele foi transformado em um centro ambiental que recebe visitas de estudantes, também faz parcerias com empresas públicas e privadas, né? E eles têm atuado também nessa coleta de resíduos, na coleta seletiva também. E aí atua juntamente com o município, recolhendo, né, esses resíduos de poda, e os agricultores que são atendidos pela Secretaria Municipal de Agricultura, eles recebem esses resíduos para utilizarem nas suas propriedades. Além disso, o município conta hoje com, acredito eu, se minha conta estiver certa, com 26 ecopontos, né? Só que, infelizmente, né, a gente ainda precisa continuar esse processo de educação ambiental, né, porque a população ainda está aprendendo a utilizar esses equipamentos, mas eles funcionam plenamente, eles destinam esses resíduos para cooperativas de reciclagem, né, a gente tem, a participação popular ela tem crescido cada vez mais na utilização desses ecopontos, né, e agora, recentemente, a prefeitura também lançou a patrulha ambiental, né, que tem o objetivo de fazer essa fiscalização desse descarte irregular e também, né, aplicar essas multas no caso de os cidadãos e cidadãs serem flagrados cometendo esses pequenos delitos. Na verdade, hoje, grandes delitos, né? Muito obrigado, Áurea. Obrigada. Te agradeço. Mário, Fala aqui a voltei, tá me palavra do ouvindo bem? Fred agora. Agora sim, Fred. Isso, bom que você já antecipou, eu já ia pedir mesmo para a Áurea poder falar um pouquinho do caso dela. Parabéns, Laura, pelo caso aí de São Luís. Acho que vai ser muito importante sua participação no fórum, né, até para ajudar os outros municípios, viu? Seja muito bem-vindo. Eu queria era comentar rapidamente as falas, né, sobre a fala da Adalberto. Achei muito interessante a questão do PSA do catador. Acho que é algo que a gente pode abordar muito aqui em alguns dos GTs, e que a gente pode, os municípios que já têm, Adalberto, o PSA, por exemplo, para os projetos hidroambientais, né, de proteção de APPs, de nascentes, né, já tem uma legislação específica para o PSA, né, que é o caso de Itabirito, né, a gente já tem um fundo aprovado, já tem projetos aplicados em algumas subbacias, então acho que fica mais fácil a gente já adaptar para um programa de PSA catador, né, mas eu acho que é algo que é bem interessante, que a gente pode trabalhar mais aqui no fórum, né. E obrigado também por todas as novidades que vêm aí do governo federal, né? A gente teve essa antecipação lá no Congresso Federal da ANAMA, no início de abril, né? E agora é importante a gente ter essas atualizações também aqui dentro do fórum. Sobre a questão, a fala da representante da Brema, o caso dos lixões no Piauí, acho que vai ser muito interessante a gente trazer para esse GT, né, Mário? A gente podia buscar, eu acho que tem alguém aqui do Piauí, não tem? Na lista, veja aí, por favor. Se tiver, por favor, se manifeste. Eu acho que é algo que a gente pode trazer para dentro do GT, até como um estudo de caso. E eu ia perguntar depois para o Adalberto se o manual de encerramento dos lixões, né, que ele mencionou, se é um documento, né, público que a gente possa trazer também aqui para as discussões do GT, né, porque, quem sabe, Mário, como um produto final, a gente já deixa aí no site da FNP, né, o manual de encerramento, as discussões que estão sendo desenvolvidas no Piauí para servir, né, de lições para os demais municípios, né? E eu acho que essa questão do manual, né, do encerramento é um produto interessante. Bom, agora a gente pode abrir para as perguntas. Não sei se tem alguém que já se manifestou, que gostaria de fazer uso da palavra. É só reforçar aqui para todos que estão presentes, eu não sei se todos já estão atuando no fórum, né, ou se viram o convite, estão participando.
por favor, procurem, né, o Mário, nos procure para fazer parte mesmo dos GTs. A gente tem outros GTs, né, de logística reversa, associado também um outro GT de mudanças climáticas, onde a gente quer pesquisar essa relação dos catadores com os créditos de carbono, né? Então, a gente precisa de muita participação, né, dos municípios para avançarmos nesses GTs, né, Mário? Perfeito. Fred, eu gostaria de devolver a palavra para o Adalberto. Só fui várias vezes citado, né, Adalberto? Quero me Por favor. devolver aqui. O Adalberto, também acompanha o GT lá no Conama, e o Adalberto, ele é muito assim, né? Fala, depois devolve, né, Adalberto? Fica lá horas. Claro, Mário. Não, com certeza. Assim, até compartilhei no link aqui já um estudo de caso de encerramento do lixão lá de Itacaré, que foi feito pelo Ministério das Cidades, né, no passado. Ele é o que serve de base para o nosso plano. A gente está fechando agora para ter uma adaptação um pouco. A gente pegou algumas das ideias que está lá naquele trabalho de encerramento de lixões da coalizão pelo encerramento de lixões do PNUMA. Também tem dois documentos ali de um roadmap, né, um plano de como encerrar os lixões, como fazer a remediação dos lixões, né, o plano de ação que tem que ser feito e tal. E é bom que eles entram muito no detalhamento, né? Então, primeiro vai fazer lá um levantamento planialtimétrico, depois você vai fazer a sondagem, vai ver a espessura do resíduo, aí o gerenciamento do lixiviado, das águas pluviais, do biogás, aí tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, entendeu? Ele tem meio que um mapinha assim, mas aí a gente vai querer adaptar para o Brasil, certamente vamos chamar o FNP, a NAMA, a ABS, a ESAS, todos os parceiros, a Brema, para a gente fazer junto isso, tentar montar porque daí a gente pode publicar um documento sobre o encerramento com todas as entidades, né? Porque daí a gente já adapta um pouco a nossa realidade. Mas esse aqui eu mandei o link aqui, serve de... Tá, eu vou ver até, eu tenho o documento aqui do PNUMA também, eu vou ver se tem algum link online, que eu não consigo mandar arquivos aqui, mas apesar de não vejo, quem sabe eu já tenho alguns teams que dá para mandar, tem outros que não. Mas eu vou tentar ver se eu consigo, senão eu mando o link aqui, mas acho que seria legal a gente construir isso juntos. Perfeito, Adalberto. Você pode também enviar para mim, no final, os e-mails que foram cadastrados na inscrição, a gente vai enviar todos os links que estão sendo postos e também os convidados quiserem também enviar arquivos, também podem enviar que a gente vai disponibilizar para todos os participantes. Lembrando que a reunião está sendo gravada, a gente vai disponibilizar no canal da FNP, a gente também vai enviar o link também para os participantes que se inscreverem. Então, se você colocou seu e-mail lá na inscrição, a gente vai enviar aqui pelo e-mail do fórum. Também mais informações, cada um que fez a inscrição recebeu lá uma lembrete da reunião de hoje. Também podem enviar mais informações lá para o nosso fórum nacional resíduos@gmail.com. Também aqui pelos e-mails institucionais da Eu consegui, Mário, eu já pus os dois links aqui dos dois principais estudos que a gente usa como referência. A gente está pegando um pouquinho de cada um deles e fazendo um novo. Mas aí, antes de lançar, obviamente, a gente vai trazer aqui para o debate mais detalhado, né? Em especial, acho que a gente tem que amadurecer muito a parte dos consórcios, né? Gostei muito da apresentação aqui da Carol, do Simvalp. Eu queria depois até se pudesse me compartilhar. Carol, até deixei meu e-mail aqui no chat. Porque dentro do plano lá, quando a gente for fazer o encerramento, a maior parte das ações vão ser consorciadas, né? No CISB, o Comitê Interministerial de Saneamento, o MMA coordenou um GT lá de regionalização, foi fechado no começo do ano. Então, a gente já tem esse mapeamento de onde estão os novos consórcios, como fazer essa regionalização. Então, acho que era bom a gente já trazer os consórcios para dentro do nosso debate, porque a fase de implementação a gente vai precisar dos consórcios, né, para superar um pouco esse desafio da escala, né, que a gente vai ter com alguns pequenos municípios, né? Obrigado. Gente, manda aqui a palavra para quem quiser, na ordem. É só levantar a mãozinha aqui, eu vi que o Mauro lá de Belém, assim. Mas quem mais? Também, a gente começa com você, Mauro. Obrigado, Mário. Bom dia a todas e a todos. Cumprimentar os colegas das outras cidades e na pessoa da Carol, do Adalberto, do Fred, vocês todos da equipe aí da FCB. Queria aproveitar esse momento que sempre que a gente entra num debate sobre a remediação dos lixões e constituição dos aterros,
a gente acaba se preocupando muito com a questão do financiamento dos serviços, né? Eu queria ver se a Carol ou o Adalberto podem comentar alguma experiência, por exemplo, nas cidades que hoje tem alguma receita vinculada à prestação desses serviços de manejo. Por exemplo, a maioria das capitais que cobra, arrecada alguma receita com essa finalidade, arrecada na forma de taxa. É o caso de Belém, taxa de resíduos sólidos, juntamente com o carnê do IPTU. E a nossa experiência, exemplo das outras cidades, que também que acaba, pelo fato desses dois tributos estarem juntos, acaba contribuindo indiretamente para a inadimplência de um e de outro. E aí, a partir do marco legal do saneamento, que já prevê a possibilidade de a gente transformar para tarifa e podermos cobrar por meio de uma das concessionárias, né, seja de saneamento ou de iluminação, esse mecanismo. Eu queria ver se a Carol ou a Adalberto tem alguma experiência já exitosa de algum município que já conseguiu fazer essa transição, ou se não fez, já foi direto para a forma de tarifa e já está conseguindo arrecadar uma receita razoável, suficiente para financiamento dos serviços. Adalberto? Ou eu? Eu posso rapidamente falar, eu acho que você vai ter até mais para falar do que eu, Carol. Assim, a gente vê que é uma dificuldade muito grande criar um mecanismo que garanta a sustentabilidade econômica e financeira da gestão de resíduos, né? Isso é fato. Está previsto em lei, a gente tem aquela resolução da ANA, se eu não me engano, deu prazo até o fim de 2021, né? Para os prefeitos criarem uma taxa ou tarifa ou encaminhar um projeto de lei. Algumas estimativas que me chegaram aqui falam de menos de 1/3 dos municípios tem tarifa ou taxa, e a maioria não cobre nem metade do valor do sistema. Mas, assim, o conceito do polidor pagador, assim, eu acho que a gente vai ter que evoluir, infelizmente, de conversar com a sociedade sobre isso. Se tem uma janela de oportunidade para isso ampliar, é entre novembro e dezembro desse ano, né? Passou a eleição municipal, seja o mesmo prefeito que vai se reeleger ou um novo, tentar encaminhar essa solução. Porque pela lei a gente tem que encaminhar, não tem outra maneira, tem que ser uma cobrança de uma tarifa ou uma taxa. Eu vejo, Mauro, a maior parte dos municípios atrelaram isso ao IPTU, né? E tudo bem, é difícil, assim, cada cidade é um contexto, mas eu penso, né, nos meus exemplos, assim, lá na minha casa em Campinas, interior de São Paulo, sei lá, o IPTU é 4.000, a taxa de lixo acho que era, sei lá, R$ 100 por ano, então, assim, eu não vejo muita inadimplência por causa disso, mas imagino em outros contextos, né, do IPTU mais baixo, talvez isso possa acontecer, mas eu não sei se tem outro caminho, né, porque o orçamento público não consegue. A gente vai apertar muito a logística reversa para que os setores privados tenham infraestrutura de PEVs, né, para recolher, fazer a consolidação, deixar, mas assim, a gente sabe que em última instância isso aí recai sobre as prefeituras e, sinceramente, eu não sei se tem outro caminho senão desenvolvimento, pelo menos encaminhamento aí de taxas e tarifas para viabilizar a sustentabilidade financeira. Mas talvez a Carol, que está ali na prática e nessas negociações, deva saber um pouco mais. Bem, Mauro, o que a gente tem hoje, vou falar especificamente do arranjo do Simvalp, tá? Que é esse consórcio da Zona da Mata, de pequenos municípios, de uma dinâmica econômica muito frágil, uma ponta do consórcio, a gente tem municípios mineradores, então com uma facilidade maior de arrecadação, mas muito atrelada à mineração, e o restante do território com uma economia baseada na agricultura, de pequenos produtores. E o que a gente percebe? A gente tem, sim, instrumentos de cobrança instituídos em praticamente todos os municípios do consórcio. No entanto, são taxas, a maior parte delas atrelada ao IPTU, e taxas que são irrisórias frente ao custeio, né, do manejo de resíduos. Então, a gente tem taxas aí que vão custear de 2% a 6%
do valor que se gasta, né? E a gente tem apenas um caso, em todo o nosso arranjo, dos nossos 46 municípios, a gente tem um caso de tarifa instituída que tinha sustentabilidade econômico-financeira nos idos de 2000 e agora já perdeu essa sustentabilidade, que é o município de Viçosa, um município que tem um protagonismo maior por ter universidades e uma outra dinâmica econômica. Então, o que a gente tem percebido é uma vontade, sim, dos gestores municipais de fazer essa implementação dessa arrecadação, só que a gente esbarra em uma questão social mesmo, né? Não tem como a gente fazer esse encaminhamento de uma instituição de tributo, por exemplo, num ano eleitoral. Sabemos o porquê e temos trabalhado com as outras formas. E aí a primeira questão que eu acho que tem que ser dita e passa como uma das soluções para a redução desse custo lá para o cidadão é a questão dos grandes geradores, né? Os grandes geradores darem a destinação ambientalmente correta para os seus resíduos, e isso não acontece no interior, né? Isso não acontece nos pequenos municípios. A gente tem pouca prática dos PGRS, dos planos de gestão de resíduos do setor privado. Então, isso tem que ser uma coisa, o consórcio tem estimulado, mas também é uma pega para municípios de médio e grande porte, né? O município de pequeno porte ele não tem nem capacidade de análise desses PGRS. Se ele tiver uma indústria de médio e grande porte no seu território, às vezes é a única, ela quase que sequestra o município, né? Nessa gestão dos resíduos. Então, uma das questões é essa, da gente devolver a quem gera, né, o seu problema e reduzir o que recai sobre os municípios. E esses exercícios da questão da coleta seletiva, de implementação da coleta seletiva, que hoje o nosso maior desafio é a implementação dela nos municípios abaixo de 50 mil habitantes. Espero ter maquiado aí essa questão, porque é uma questão muito frágil, a questão da tributação direta ao cidadão, né? Mas vai ser necessária, porque não tem dinheiro novo nos cofres municipais. Eu só colocar aí uma coisa, Mário. Obrigado. Mário, posso? Pode, Fique à vontade. fica à vontade, Pedro. A gente só não está te vendo. Essa é uma questão realmente que nós vamos avançar na questão da sustentabilidade, tendo cobrança, porque é um serviço prestado, só pagar água, luz, internet, TV a cabo, tudo. Tem coisas muito que tem uma população realmente muito vulnerável, e tem a tarifa social. Mas não vai ter outra saída, como ela falou, de não cobrar, porque os cofres públicos não têm dinheiro novo. E isso é um dinheiro que vem para dar sustentabilidade. Tem uma série de iniciativas. No Santa Catarina, tem uma cobrança direta. Faz a conta como se fosse a conta de luz, a conta de água, direta do resíduo, e tem dado resultado bom lá. Até eu marquei uma reunião com eles para a gente discutir isso mais aprofundado. Principalmente, acho que em Joinville, se eu não me engano, né? Eles cobram direto em várias outras cidades lá e tem dado resultado. Está se iniciando a questão de cobrar na água, né? Em alguns lugares já cobram, né? E na energia elétrica, já mais difícil, mais complicado. E o IPTU, como o secretário falou, Adalberto, é realmente onde se tem... Mas não aumenta a inadimplência quando se põe a taxa do lixo no IPTU. É que o IPTU, a inadimplência é muito alta. Aliás, tem muita gente que é contra pôr no IPTU, porque a inadimplência natural do IPTU ela é muito alta nas cidades, né? E nem toda cidade cobra IPTU. Tem muita cidade que nem IPTU cobra, né? É impressionante. Mas eu acho que está avançando. Eu acho que esse ano aí não tem a mínima condições. Eu tenho discutido muito isso com o Ministério Público, os tribunais de contas, mas no próximo ano. E eu tive até uma reunião aí aí na FNP, né? Onde eles querem que a gente faça uma campanha. Eles estão a favor que a gente faça uma campanha que as cidades comecem a cobrar ou taxa ou tarifa.
porque vão ser cobrados lá no final. Os tribunais de contas vão começar a reprovar as contas do município, né? E aí ele está cometendo um crime de renúncia de receita, onde tem várias implicações legais, não sei quais, mas tem várias implicações legais. E os tribunais de contas, junto com o Ministério Público, estão discutindo isso. Eu imagino que já no próximo ano eles vão começar a apertar mais esse parafuso aí, né? E os prefeitos têm que se organizar. A gente conversa com muito prefeito, ele está doido para arrumar uma solução, e ele não aguenta mais assinar ataque, responder Ministério Público, responder processo. É o CPF dele que está ali, né? Não é o CNPJ da prefeitura, é o CPF dele, então ele quer resolver. E aí, tendo uma ação, aí agora, como eu estou vendo, que está avançando na questão tanto do Ministério Público como dos tribunais de contas, ele disse, gente, está aqui, é lei, como é, tem o que fazer. E, claro, não é fácil, mas vai avançar. Muito bem. Eu vi que teve 2 participações aqui levantadas as mãos. O Marlon Figueiredo, 3 minutinhos. Ô, Mário, na verdade é só para reforçar a minha fala inicial, em cima da fala do Adalberto. Eu fico muito feliz em ver esse posicionamento em relação à utilização dos consórcios como uma ferramenta de mitigação desses problemas ambientais. E dizer a vocês que, dentro de todos esses debates, o que o Sinvalp for útil, com suas práticas, com sua experiência já de desempenho desse trabalho na área, que a gente está à disposição para contribuir naquilo que for necessário para a gente buscar soluções associadas por meio do consórcio da melhor forma possível para todos, tá bom? Muito obrigado. Luiz, de Paraupebas. Estão me ouvindo direitinho? Sim. Então tá. Bom, primeiro quero cumprimentar a FNP, o fórum, tá, por estar promovendo um evento desse, tá? Agradecer ao Adalberto, ao Pedro, né, por estar nos presenteando com informações. E eu fiz questão de estar aqui me pronunciando, porque é um assunto que a gente acompanha já faz algum tempo, seja pelas organizações sociais, seja até pela iniciativa pública, né, através das prefeituras. E aí eu quero fazer uma provocação aqui ao Adalberto, tá? O Mauro acabou de falar algumas questões relacionadas a Belém. Eu conheço bem a região metropolitana de Belém, e lá, inclusive agora, nesse momento, passa por um grande problema, né? Aliás, uma continuidade, problema que não tem início de agora, que já vem se arrastando há um bom tempo. E que isso está sendo multiplicado em outros municípios. Então, eu gostaria de fazer uma provocação aqui ao Ministério, porque lei, né? Eu até fiz um comentário aqui no chat, onde a gente, né? Nós temos uma lei que é de 2010, tem 14 anos que essa lei está em vigor, e a gente vem se arrastando, os municípios, e a fala é a mesma, né? A falta de recursos, sendo que a gente sabe que há recursos para isso, seja no BNDES, seja no CAF, seja em outras instituições, seja os consórcios, que a minha avaliação, particularmente para a Amazônia, tá? É através dos consórcios. Eu não vejo outra alternativa senão colocar os municípios em consórcio. Mas para que a gente possa chegar nesse aspecto, Adalberto, eu quero te pedir um favor. Sensibilize os tribunais de contas, sensibilize o Ministério Público, seja ele federal, sejam eles estaduais, os governadores. Para quê? Para que esses possam estar sensibilizando os prefeitos. Nós aqui somos técnicos, tá? E nós, em muitas situações, nós vamos levar aos nossos gestores, nós vamos buscar as atividades, mas se nós não tivermos a sensibilização dos órgãos de controle, tá? Para que eles possam, olha, senhor prefeito, o Mauro colocou bem claro isso aqui, né? Mas aqui, se nós nos colocarmos, senhor prefeito, é o seu CPF que vai estar negativado e o senhor vai sim responder, tá? Pelo ato de não ter acompanhado, de não ter dado a iniciativa. A gente pega municípios, e eu vou falar pelo Pará, que são 144 municípios, que é um país, né? Que são muito distantes, mas nós temos municípios próximos. Aí, Paraupebas mesmo, num raio de 70 quilômetros, nós temos 4 municípios que poderiam estar trabalhando, aliás, 5 municípios, que poderiam estar trabalhando de forma conjunta. Você tem outras PAs, outras rodovias,
E aí você tem o arquipélago do Marajó, que é uma situação. Como é que nós vamos trabalhar a questão do arquipélago do Marajó para que isso possa ser efetivado? Por exemplo, lá em Santa Cruz do Arari, né? Como é que a gente vai trabalhar a questão de falar, olha, senhor prefeito, o senhor vai ter que cumprir a lei, porque senão o senhor não vai receber recursos. Como é que a gente vai fazer para melhorar isso? E, por fim, tá? Nós não vamos tratar de resíduos sólidos, nós não vamos se a gente não incentivar a educação ambiental, certo? Nós não vamos. Nós precisamos, sabe, tem essa primeira fala minha, que a gente precisa estar incentivando, mobilizando, sensibilizando os nossos gestores e os órgãos de controle, mas eles também têm que fazer a parte deles, porque a gente entra em tribunal de conta aí, uso de copinho descartável, é absurdo, né? É absurdo, sabe? E o lixo. A gente vai na pasta em portas de tribunais de contas, na quantidade de lixo que se tem, de saco plástico na porta para o caminhão passar, é extremamente absurdo. Eu vou encerrar minha fala com dessas duas ponderações. Eu gostaria muito, né, de estar contribuindo. Isso me chama a atenção, essa coisa me incomoda muito, né, o lixo. Isso é em todo aspecto. Essa semana eu estou aqui em São Paulo, e aí eu quero aproveitar só para encerrar. Eu gostaria, se for possível, né, de estar sendo recebido pelo pessoal a Brahma, né? Não é isso? Porque acabei de fazer um download de uns documentos e eu gostaria de entender melhor, né, o índice, aliás, perdão, da Brema, né, o ISLU, se possível, essa semana eu estou aqui em São Paulo, participando de um evento, e se puderem me receber, eu gostaria de tratar desse assunto pessoalmente. Era isso, muito obrigado. Olha, estamos à disposição aqui, eu só ver a data que vem, eu viajo muito, só me dá com antecedência o dia, geralmente segundas e sextas eu estou em São Paulo. Essa sexta eu estive em Brasília, essa outra sexta eu vou estar aí no Piauí. Mas as outras segunda e sexta e terças de manhã eu estou em São Paulo. Aí, tirando isso, geralmente eu viajo. E me manda aí, depois me manda aí eu te mando aqui o nosso telefone e o nosso e-mail, tá? E a Perfeito, gente eu estou passando o e-mail agora para vocês. ótimo, então. Obrigado, tá? Obrigado, gente. Adalberto, gostaria de comentar? Claro, Liz. Não, acho que assim eu concordo com todos os, né, seus comentários. Assim, para esse pacto nacional pelo fim humanizado dos lixões, a gente vai fazer junto com a ABREMA, Associação do Ministério Público, e com a Tricom, Associação dos Tribunais de Conta. Temos reunião com eles semana que vem, inclusive, para entender um pouco melhor disso. Nós queremos, nesse pacto pelo fim humanizado dos lixões, o governo federal colocaria recursos para fazer assistência técnica, identificação dos passos e o plano de ação junto com os municípios, mas a gente vai trazer os estados e teria a possibilidade, se tudo caminhar como a gente quer, do Ministério Público ofertar para esses prefeitos um acordo de não persecução penal. Então, o prefeito que aderir a esse pacto humanizado, ele teria um acordo de não persecução penal, né? Porque senão, a partir do dia 2 de agosto, eu entendo que o Ministério Público vai processar muito. Eu acho que muitos prefeitos não estão sensibilizados de que é o CPF deles. E não sei se vocês já viram ou ouviram, mas a gente está ouvindo aí alguns casos, não são poucos, de que secretários de meio ambiente estão sendo processados junto com o prefeito pelo Ministério Público, né? Então, muitos que estão aqui ocupando essa cadeira agora, podem, inclusive, sofrer. A gente sabe que muitas vezes a decisão política não está na secretaria, mas, infelizmente, isso também caminha. Então, o gestor ali tem que tentar arrumar, viabilizar uma solução, senão corre o risco, eventualmente, de ser processado junto com o prefeito, né? Então, esse é um tema difícil. E acho que, em especial, o Tribunal de Contas, né? O pessoal dos tribunais de conta. Essa Tricom, essa ação é muito boa porque ela é tripartite também. Ela tem Tribunal de Contas federal, estaduais, né? Até municipais. E nos ajuda porque, ao fazer esse acordo, esse plano, eventualmente usar os aterros sanitários já existentes, a gente precisa entender melhor o tema da tarifa, quanto que é a tarifa dos aterros, porque você vai obrigar o prefeito a usar o aterro do lado ali.
aí vai que o cara dono do aterro aumenta o preço de um dia para o outro, né? Então, a gente precisa ter esses parâmetros bem definidos ali, mas é o que a gente gostaria de fazer. Infelizmente, o governo federal, a gente sabe as restrições. A nossa secretaria, que é a Secretaria Nacional de Meio Ambiente Urbano, o ano passado eu fiz um edital, né, de compostagem, contratação de cooperativa e agricultura urbana, 10 milhões, foi um sucesso, aí quase 300 cidades pedindo, a gente queria fazer mais. A gente vai fazer agora um edital do Fundo Nacional do Meio Ambiente, que vai ter o foco na região Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Rio Grande do Sul agora. Então vão ter aí também mais 10 milhões para investimentos em cooperativas e catadores. Mas o meu orçamento, né, aqui na secretaria, que era 20 milhões, 10 milhões o Congresso pegou. Né? Agora o Congresso, desde esse ano, mudou, além de pegar o dinheiro extra e pôr emenda parlamentar, agora eles estão entrando por dentro do orçamento dos ministérios. Para mim é um absurdo, né? A coisa mais, assim, de separação de poderes básica, né? Não faz sentido o executivo ter metade do seu orçamento. Hoje, um terço do orçamento livre do executivo foi tomado pelo Congresso. Quer dizer, se isso não é uma interferência num poder em outro, sinceramente, eu não sei o que pode ser. Mas, infelizmente, essa é a realidade. Então, metade do nosso orçamento está congelado aí pelo Congresso e temos que seguir ali o projeto que eles indicam, não necessariamente é o melhor de todos, infelizmente, mas eu não sei como. Então, a gente vai tentar, via Fundo Nacional do Meio Ambiente, também são 64 milhões de orçamento, mas estão bloqueados hoje pela Fazenda. Esse fundo, no meu ponto de vista, é o que deveria bancar, mas a gente vai arrumar recursos para a primeira fase de fazer. São 70 milhões que a gente prevê de fazer consultorias para todos os municípios e consórcios que aderirem. Nosso plano nessa primeira fase é pôr em pé o plano para acabar com os lixões a partir do ano que vem, um programa de 4, 5 anos, 500 milhões de investimentos nas cooperativas e centrais de triagem, 1,2, 1,3 bi de investimento em coleta seletiva, 1 bi investimento em remediação de lixões e quase 4 bi para a construção de novos aterros e concessões, que aí viria a maior parte do recurso do setor privado. Muito bem, então vamos caminhar aqui para as considerações finais. Já está passando um pouquinho do nosso tempo, mas peço um pouquinho de paciência de vocês. Mário, eu só queria complementar rapidinho, antes de a gente terminar. Por favor, em cima do que o Luiz Eutórgio falou, meu conterrâneo aí de Estado. Parabéns aí, Luiz. Em cima do que ele enfatizou bastante, para passar até para o Adalberto no Ministério, e em linha com o que a Carol falou sobre a questão dos consórcios, que o Luiz enfatizou a importância de, sempre que possível, o Ministério recomendar, mesmo municípios capitais, como é o caso de Belém, com sua região metropolitana, mas, enfim, os demais, sempre que possível, atuar na forma de consórcio, como disse a Carol, para diminuir, para fazer a contratação em regime de escala, para diminuir os custos operacionais. E aí, importantíssimo, a atuação do governo federal, assim, em sensibilizar os governos estaduais, na medida em que está se projetando como uma solução para os municípios a organização mediante consórcios para contratar. Aí, quando você tem uma atuação intermunicipal, e aí você traz os governos estaduais para dentro do processo. É importantíssimo que, nesse momento em que surgirem a atuação conjunta de municípios, os governos estaduais disponibilizem áreas, desapropriem áreas, e essas áreas passem a ser públicas, para diminuir o custo operacional, como o Adalberto falou, de ter que começar a pensar em tarifa para financiar aterro particular. Isso é mais um custo que a gente deveria evitar. Temos que trazer os governos estaduais para participar da solução dos consórcios, desapropriando áreas estaduais, enfim, ou públicas ou privadas, para entregar para o consórcio, fazer a gestão interfederativa, né? De tal maneira que diminua essa conta do aterro particular. Esse recado para o Adalberto também levar, para trazer os estados para dentro da solução. Muito bom, Mauro. Mário, queria só brevemente
deixar também aqui o fórum à disposição, Adalberto, em relação aos 362 municípios que vão ser prioritários, né, nessa primeira fase aí do encerramento dos lixões, que esses municípios também possam participar do fórum, né? Se de alguma maneira a gente puder articular isso, né, que os gestores venham para esse grupo de trabalho, né, e possam fazer essa caminhada com o apoio também do fórum, acho que vai ser importante. Não, maravilha, obrigado, viu, Fred? Eu vou passar depois para vocês essa lista um pouco mais ampla, né, dos municípios que a gente pretende atuar lá no Pacto Humanizado pelo Fim dos Lixões. E os critérios que nos nortearam, né, para a escolha desses prioritários, eu vou passar tudo para vocês. Eu peço só licença, eu vou ter que ir aqui entrar agora numa próxima agenda, mas agradeço ao Fórum Nacional de Prefeitas e Prefeitos, né, mais uma vez aí pelo frente, apoio. Adalberto. Tem que sempre frisar, né? E para a gente é um privilégio enorme estar sempre com vocês e vamos continuando e contem conosco aqui para a gente poder avançar essas agendas da gestão de resíduos e todos os grupos de trabalho, seja da erradicação dos lixões, logística reversa, o tema da emergência climática, todas essas agendas integradas, contem conosco e que a gente vai estar junto aí com vocês, viu? Obrigado, pessoal. Obrigado, Alberto. Até a próxima. Obrigado, Tudo de bom Alberto. e boa semana de trabalho. Obrigado, Valeu. Alberto. Pronto, vamos aí para as considerações finais do pessoal. Pedro, com você, e depois a gente termina com o pessoal do consórcio. Tá ótimo. Eu só quero agradecer a iniciativa e o trabalho da FNP, é muito importante. Eu acabei de receber aqui uma mensagem do promotor de Goiânia, de Goiás, que cuida dessa questão do meio ambiente, dizendo que amanhã tem uma reunião com todos os prefeitos com cidades acima de 50 mil habitantes para discutir a destinação lá do resíduo de Goiás, dessas cidades, para o encerramento dos lixões. Então, estamos avançando, né? Então, eu quero agradecer e parabenizar, e estamos à disposição aqui. Somos parceiros, tá? Com a FNP. Obrigado, viu, Pedro? Eu tenho outros projetos com a FNP que eu estou discutindo, nós estamos debatendo, principalmente a questão da reforma tributária também. Então, estamos indo, tá? Muito obrigado, gente. Obrigado. Eu queria pedir, Pedro, se a Brema puder indicar representantes para os GTs aqui do nosso fórum, vai ser muito importante. Acho que esse dos lixões e das mudanças climáticas, a gente tem muito que aprender e discutir com vocês. Eu vou passar, porque aqui nós temos várias câmaras, né? Aqui, de cada assunto desse, tem uma câmara, onde participa várias empresas, né? Então, você tem a experiência lá da ponta, né? É importante isso. E eu vou pedir para participarem do GT de vocês. Ok? Isso aí, muito obrigado. Imagina. Tá, Joia. E aí, reforçar o convite, né, Mário, para todo mundo que está na reunião, possa se inscrever. O Mário já disponibilizou aí a ficha de inscrição para o fórum e também a Tatiana já deixou ali a indicação dos nossos GTs, né? Mais uma vez, a gente tem hoje esse assunto do GT da erradicação dos lixões. Temos também um outro GT que vai discutir ações pontuais e diretas sobre a logística reversa. Um terceiro que vai revisitar os projetos de lei que estão sendo apresentados aí pelo Poder Federal, né, das embalagens, como a Adalberto já explanou. E um quarto sobre o enfrentamento das mudanças climáticas, que é essa questão que a gente gostaria muito de envolver os catadores nesse mercado de crédito de carbono que está se desenvolvendo. Então, fica o convite aí para todos. Ok? No mais, agradecer muito, acho que foi uma manhã muito produtiva da FM. Bom, Fred, só a gente também tá sua orientação. E passo a palavra para você. A gente passa agora para o pessoal do consórcio, né? Porque eu ia comentar um pouco, Fred, sobre a participação da FNP nessa rede de solidariedade com o fio. A gente ouve o consórcio, depois eu te passo como é que a gente faz essa orientação. Ok. Marlon? Bem, acho que às vezes o Marlon deixa para fazer esse encerramento. Agradecer à FNP pela oportunidade, né, de trazer a solução consorciada aqui para os colegas. O Simvalp hoje participa de uma rede de consórcios, então a gente tem tentado tratar isso entre os consórcios, né? Consórcios não são concorrentes, como a gente percebe que alguns municípios participam de mais de um em finalidades diferentes, então
tanto os consórcios quanto as agências reguladoras regionais que têm formato de consórcio, têm trabalhado juntos nessa pauta e com o apoio, né, no nosso caso aqui em Minas Gerais, com o apoio da SEMAD e no caso do governo federal com o apoio do MMA. Então, a gente pretende atingir essa meta aí de erradicação dos lixões em prazo. Obrigada, Fred, pelo convite. Obrigado, Carol. Obrigado, Marlon, a todos aí do Sinvalp. E Minas sendo aí modelo, né, para mais um assunto aí da questão dos resíduos sólidos. Obrigado, viu? Muito bom contar com vocês. Pessoal, na sexta-feira, a FNP fez uma reunião, né, com o prefeito da FNP, especialmente nessa rede de solidariedade com nossos irmãos e irmãs gaúchos que estão passando por essa situação de emergência climática. E aí foi criada uma onda de solidariedade, na verdade, uma rede que a FNP está, inclusive, ajudando nessa cooperação. E aí eu vou passar o contato aqui, caso algum município queira, estiver nessa iniciativa também de querer ajudar, está precisando de alguma orientação de como ajudar efetivamente as cidades do Sul, a gente fez contato com o meu da FNP, além de diversos outros canais. Eu estou compartilhando aqui o contato da Paula Guarido, que na FNP a gente tem uma comissão de cidades sujeitas a desastres ambientais, que surgiu logo após ali as emergências de Petrópolis. Então a gente fez a comissão de prefeitos de cidade, e aí tem a Paula Guarido, que ela está fazendo essa articulação para a participação nessa rede de solidariedade. Então, se tiverem bom contato com o seu gabinete, podem estar entrando em contato com ela para poder o que pode ajudar de forma mais efetiva. Lembrando que um dos encaminhamentos dessa reunião vai ser uma ação do fórum de parceria com a FNP, juntamente com as entidades gaúchas. Bom, a gente vai nos encaminhando para o final desse encontro, lembrando que você pode conhecer mais informações do fórum na nossa comunidade, na plataforma Redus, é o redus.org.br, lá você também pode se cadastrar e conhecer outras iniciativas de diversas outras entidades, dentre elas os fóruns em redes que participam. Nós vamos enviar para todos os e-mails cadastrados as apresentações e links aqui disponibilizados pelos convidados. Também agradecer a você que está nos acompanhando aqui pela gravação no @tvfnp. No mais, quero desejar um bom dia a todos e a todas. E a FNP continua à disposição. E sejam bem-vindos àqueles que estão entrando agora também no nosso Fórum Nacional de Gestores de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, Mário. Só informar que durante a reunião já tivemos mais 11 inscritos no fórum. Isso aí. Ótimo. Obrigado. Vamos ampliar ainda mais essa rede. Obrigado. Obrigado, hein? Obrigado, Mário, Fred, Carol. Um abraço. Obrigada, bom dia.